Representações semióticas são informações diferentes de um mesmo objeto matemático? Será que é isso? Olá, meu nome é Marília Rios, esse é o canal da EduCanvas. Hoje a gente vai falar sobre as representações semióticas de Duval. Não perca, fica até o final, que a gente vai dizer tudo sobre essa teoria e quais são as suas limitações e aplicabilidades. Não deixe de dar um like nesse vídeo, seguir, compartilhar e ativar o sininho que fica aqui logo do lado da descrição, porque toda vez que a EduCanvas lançar um vídeo novo, você fica sabendo. Bem, essa teoria da representação semiótica começou a ser estudada pelo professor Duval, que é um pesquisador da área didática da matemática no final da década de 80. Nessa teoria, o que o professor alega, o que ele diz pra gente? Que para um aluno aprender matemática, a pessoa aprender matemática, ela precisa compreender pelo menos dois tipos de registros diferentes de um mesmo objeto matemático. Então, a ideia central de Duval é: eu tenho um objeto matemático e eu posso fazer registros diferentes dele. Quanto mais eu consigo representar de formas diferentes esses registros, a minha compreensão de matemática é melhor. Então, qual a diferença entre representação semiótica e registro, para começar, para acabar com essa confusão? As representações semióticas são as representações que a gente usa para se comunicar. Elas não estão muito preocupadas com as aplicações dela, não. Elas só são usadas pela humanidade para conseguir comunicar alguma coisa. Então, por exemplo, a escrita, o desenho, coisas que o humano foi criando para conseguir se comunicar. Já os registros são as formas diferentes em que eu posso apresentar um dado conhecimento. No caso aqui, a gente está falando dos registros matemáticos. Para Duval, a gente tem os registros matemáticos que são mais conhecidos. Declaração em língua natural, representações algébricas, visualizações geométricas e visualizações analíticas. Então, de forma prática, eu vou apresentar para você aqui um exemplo clássico, porque é uma das pesquisas que Duval fazia. Por exemplo, sobre a ideia de função e todos os registros que eu posso ter com relação a esse conceito matemático. Vamos lá? Primeiro, a gente pode falar de um registro aritmético da função. O registro aritmético da função seria essa relação. Então, olha só que legal. A função, ela tem uma concepção de natureza comum. Ela relaciona coisas. Ponto. Esse é o conceito de função. Eu relaciono uma coisa que está no conjunto A com uma coisa que está no conjunto B. Essa representação, ela faz a mesma coisa. Existe uma relação aqui. Uma relação de 1 para 2, de 2 para 4, de 3 para 6, de 4 para 8. E essa relação, se você quiser, você pode pensar que é de dobro. Então, quando o aluno olha e fala, beleza, todo mundo dessa coluna aqui, ó, é o dobro dessa coluna de cá. Eu estou fazendo uma relação aritmética sobre essas duas colunas. Tranquilo? Mas eu posso querer generalizar isso que eu estou dizendo. Eu falo, olha, beleza, isso sempre acontece. O lado de cá é sempre o dobro do lado de cá. Então eu vou escrever isso matematicamente usando como recurso registro algébrico. Eu vou dizer que essa coluna aqui é do x, essa aqui é do y, e afirmar, olha, y é sempre o dobro de x. Então eu tenho um registro algébrico do pensamento de dobro, que é um pensamento aritmético, que é um pensamento de função, que a gente relaciona as coisas. Além desses dois registros, a função ela também pode ser representada geometricamente, ou se eu for pensar dentro do plano cartesiano, que seria utilizando uma reta, que eu diria, olha, esse aqui é o eixo Y, esse aqui é o eixo X. Essa reta aqui representa que para cada 1 de X eu tenho 2 de Y, ou seja, eu tenho um crescimento linear aqui. Então, olha só que legal, eu estou falando de 3 formas diferentes sobre o mesmo
conceito matemático, segundo Duval. O conceito é função. Então eu posso olhar pela tabela aritmética, eu posso olhar pelo registro algébrico, eu posso olhar por esse registro gráfico aqui, ainda posso olhar por mais um geométrico que é um pouquinho diferente, vou apagar o quadro. Justamente. Que seria, por exemplo, eu pensar nos dobros mesmo, né? Eu tenho um quadrado, eu tenho o dobro desse quadrado, ok? Eu tenho a relação de um triângulo, eu tenho aqui o dobro desse triângulo, e assim por diante. Então, todo conhecimento, todo conceito matemático, eu tenho registros diferentes sobre ele. Mas as representações sempre dependem do caminho que eu tô. Ah, eu tô aqui na geometria fazendo esses desenhos. Então, isso aqui é um tipo de representação semiótica, ok? Agora, quando eu escrevo, eu tenho uma língua que eu tô escrevendo. Olha, os números são sempre esse número é sempre o dobro do anterior, por exemplo. Eu tô fazendo um registro que eu tô explicando isso pela língua materna, que é uma representação semiótica. A escrita é uma representação semiótica, beleza? E aí, segundo Durval, eu tenho ainda duas formas de tratamento para esses registros. Olha que interessante. Eu tenho uma transformação que é chamada de tratamento. O que é isso? É quando eu fico ainda dentro de um mesmo registro, mas eu tô fazendo aquilo de uma forma, eu tô trabalhando ali naquele mesmo registro, aquele mesmo assunto, só que eu tô organizando dentro daquela mesma perspectiva. Marília, que isso? Exemplo. Se eu tenho, por exemplo, aqui essa representação algébrica de o dobro de um número, mais esse número, mais 4 vezes esse número. Ou, falando em linguagem algébrica, 2x mais x mais 4x. Eu posso fazer um tratamento aqui e dizer que isso aqui, na verdade, é 2 mais 1, 3, mais 4, 7x. Observe, então, que eu tenho um tratamento de transformação, mas eu não mudei o meu registro. Eu ainda estou falando dentro da álgebra, um registro algébrico. O que é diferente de uma coisa que a gente, professor, costuma muito fazer. Por exemplo, quando eu chego para um aluno e falo assim, olha, determina para mim quanto que é 25% de 50, por exemplo. E aí o aluno fala assim, nossa, professor, eu não lembro, 25%, eu não lembro isso. Aí o aluno fala assim, vê se é isso aqui. Se eu tiver um inteiro e dividir ele em 4 partes, 25% é 1/4 desse inteiro, é uma parte desse inteiro, porque o inteiro corresponde a 100%, ok? Então, quando eu faço essa transformação de representação, é o que o Duval chama de conversão. Essa palavra tá difícil aí, gente, eu gravei 30 vezes. Então, eu estou convertendo, eu tenho uma representação aqui em forma de porcentagem, que seria um tipo de representação bem específico, aritmético, né? E eu estou passando isso para uma representação geométrica. Então, observe que eu tenho os registros, que são esses aqui, e tem os tipos de representação. Os tipos de representação semiótica é a coisa mais ampla. O registro é como eu estou fazendo aquilo dentro de um certo conceito matemático. Bem, saber isso já é legal pra caramba, já é uma coisa que faz muito bem para o professor de matemática ter essa noção de que eu sempre vou ter registros diferentes de um mesmo objeto matemático. Mas alguns pesquisadores comentam da importância de um complemento a isso, que a gente não pode ficar só nessa questão técnica cognitiva. Então, trazer essa concepção do registro para a gente falar sobre as diferentes formas de matemática que existem dentro das sociedades, dentro da cultura histórica, daquele momento ali que você está vivendo. Então, quando a gente fala de um registro matemático, a gente fica com a impressão que esses são os registros corretos, essa ideia, né, do Duval. Esses são os registros matemáticos e nós sabemos matemática quando a gente aprende esses registros. A gente pode pegar essa ideia também, aplicar na sala de aula, mas tentando entender quais são os registros dos nossos alunos, que nem sempre vão cair na classificação que a gente tem das representações semióticas. Bem, pessoal, espero que eu tenha clareado mais ou menos a ideia do que são as representações semióticas segundo Duval. Comenta aqui o que você achou do vídeo, não deixe de falar se você quer que a gente converse sobre outras coisas e
Obrigada e até a próxima. Ah, como sempre, já estava esquecendo, não deixe de curtir, compartilhar, dar um like e ativar o sininho para você saber toda vez que tiver um vídeo novo.